Olá, eu sou o Dr. Abus Kremchantovski, neurologista, que me dedico há mais de 30 anos aos pacientes com cefaleias. Vou compartilhar uma tela para que nós possamos iniciar a nossa apresentação. O meu tema é por que usar as novas terapias anti-CGRP no tratamento da enxaqueca. Esses são meus conflitos de interesse. E eu queria lhes dizer que a enxaqueca não é apenas uma cefaleia. Eu sei que nessa audiência, na audiência do Sindor, que indubitavelmente é o melhor congresso de dor realmente da América Latina, há colegas de outras áreas que se interessam pelo assunto, e é sempre bom relembrar que a enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça, e sim uma doença transmitida por genes de evolução crônica e de origem química. A enxaqueca é uma disfunção de neurotransmissores transmitida e herdada geneticamente. O paciente com enxaqueca não é doente apenas durante as crises de cefaleia. Ele tem uma alteração e essa alteração se manifesta mesmo quando o paciente está sem a dor de cabeça. Todos se recordam, ou pelo menos têm uma boa ideia, de que não se trata enxaqueca somente com remédios. É crucial que os pacientes sejam orientados, educados sobre a origem do seu problema e o fato de que não será um ou outro remédio que vai, de repente, acabar completamente com as suas crises de cefaleia e a sua frequente incapacidade funcional. E é isso que eu gostaria que todos se lembrassem. Quando nós tratamos um paciente com migrânia ou enxaqueca, não queremos curá-lo da sua doença. Muitas vezes não queremos acabar completamente com as suas crises de cefaleia, porque isso não é o mais comum. Queremos sim que essas sejam muito reduzidas e que a incapacidade funcional do paciente decresça, diminua, podendo levá-lo a uma vida o mais normal, o mais produtiva possível. Todos se recordam que há uma série de medicamentos, já há mais de 40 anos, que são usados em caráter diário para o chamado tratamento preventivo, o tratamento da doença enxaqueca e não da dor de cabeça. No entanto, embora haja pacientes que evoluam bem, que respondam bem, muitas vezes há apenas um medicamento para a prevenção. A maioria dos pacientes, ou pelo menos um número significativo de pacientes, para de usar esses medicamentos antes de 12 meses, em geral, porque há falta de eficácia ou há efeitos colaterais intoleráveis para o paciente. Isso prejudica demais a adesão ao tratamento e, sobretudo, a evolução positiva do paciente. Por outro lado, nós conhecemos o CGRP, que é um peptídeo CGRP, é uma sigla Calcitonin Gene Related Peptide, que é conhecida desde o final da década de 80 e que todos sabem que, embora seja um dos mais potentes vasodilatadores do nosso organismo, tem participação crucial na fisiopatologia da migrânia ou enxaqueca. Hoje se sabe que
esse CGRP está presente, é liberado nas crises de cefaleia da enxaqueca. A infusão dele em pacientes com enxaqueca deflagra crises. Os seus níveis são normalizados quando se trata corretamente uma crise, e o seu bloqueio em determinadas áreas cruciais da modulação dolorosa central faz com que pacientes melhorem em modelos pré-clínicos. Além disso, antagonistas do receptor do CGRP são eficientes para o tratamento agudo da migrânia. Então, em busca disso, de atuar no CGRP, é que há décadas vem se tentando desenvolver e criar terapias específicas para atuação no CGRP. E agora nós estamos testemunhando, presenciando, e isso é uma coisa antológica para todos nós que estudamos esse assunto há muitos anos, os primeiros tratamentos específicos para a doença enxaqueca. São chamados anticorpos monoclonais anti-CGRP. Um deles é antirreceptor do CGRP. E outros 3, apenas 2 no Brasil por enquanto, são anti-CGRP propriamente, contra o peptídeo propriamente dito. Todos têm as suas peculiaridades, as suas particularidades, todos eles são injetáveis. Os 3 que existem disponíveis no Brasil são injetáveis no subcutâneo, e a frequência de uso desses anticorpos é uma frequência interessante, uma vez por mês, ou mesmo, dependendo do anticorpo, uma vez a cada 3 meses. É importante que nós saibamos que a eficácia dos anticorpos monoclonais não é espetacular. Poder-se-ia colocar de forma bem objetiva, bem pragmática, que 40% a 60% dos pacientes com migrânia episódica melhoram pelo menos 50% da frequência de crises. Isso é parecido com um bom tratamento preventivo com drogas tradicionais, sobretudo quando as drogas tradicionais são combinadas de forma racional. Mas o que é interessante sobre os anticorpos monoclonais é que uma parcela de pacientes pode melhorar mais de 75% da frequência de crises, o que é uma melhora, eu diria, inédita para os tratamentos até agora disponíveis. Nós tínhamos no passado uma droga chamada maleato de metsergida, que em alguns casos apresentava esse tipo de evolução. Mas essa droga já não existe mais há muitos anos. Mesmo para os pacientes com a chamada enxaqueca crônica ou transformada, que é uma evolução da enxaqueca episódica, nós podemos ter uma parcela significativa de pacientes com cefaleia desse tipo que melhoram pelo menos 50% com os anticorpos monoclonais. Existe uma dúvida prática ou objetiva sobre se esse tipo de tratamento, de terapia, funciona rapidamente. E a resposta é sim. Em um grupo de pacientes, os anticorpos monoclonais podem começar a apresentar eficácia já a partir da primeira semana. Mas não é só isso. Será que o uso desses anticorpos a médio e longo prazo pode manter a melhora dos pacientes? E a resposta, a princípio, sobretudo com os estudos pivotais iniciais, é sim. Mesmo pacientes que usam durante um tempo e suspendem esse uso,
podem manter a médio e longo prazo uma evolução satisfatória. Aqueles que continuam utilizando também podem apresentar ao longo do tempo uma melhora progressivamente maior, tanto nos pacientes com migrânia episódica, como nos pacientes com migrânia crônica. E mesmo aqueles que inicialmente obtiveram melhoras importantes, como mais de 75% na redução do número de dias com cefaleia, podem, ao longo do tempo e da utilização dos anticorpos monoclonais, revelar, demonstrar uma melhora progressiva. Mas o desafio não é só esse. Nós também temos pacientes que não melhoraram com os tratamentos tradicionais, com os medicamentos tradicionais. E alguns desses anticorpos foram estudados mesmo em pacientes que obtiveram falhas, não resposta ao uso de 2 a 4 fármacos ou medicamentos tradicionais. Isso é um alento para todos nós que tratamos, sobretudo, os pacientes mais difíceis, mais complicados, e não obtínhamos melhora com nenhum tipo de medicação. Não só não obtínhamos melhora em alguns casos, como os pacientes não toleravam nenhum tipo de medicamento tradicional. Mais ainda, alguns desses anticorpos foram estudados especificamente em pacientes que falharam na resposta no tratamento com o topiramato ou com a toxina botulínica. Aliás, falhar com o uso da toxina botulínica não é novidade, porque, a nosso ver, nós vamos discutir isso numa outra aula ainda no Sindor, a toxina botulínica não tem nenhuma utilidade para o paciente, exceto para os médicos que desejam lucrar com esse tipo de tratamento. Mais ainda, nós temos uma parcela importante nas clínicas terciárias, nos centros especializados, de pacientes com a forma cronificada ou crônica da migrânia ou enxaqueca e que usam excessivamente remédios para a própria dor. Esses pacientes usam muitas vezes 20, 25, 30 dias por mês de medicamentos para a própria dor de cabeça. E alguns desses pacientes, embora nós entendamos que o principal para eles é parar esse uso excessivo, alguns pacientes, quando usaram os anticorpos monoclonais, obtiveram redução, mesmo ainda em uso excessivo de medicamentos. Todos esses estudos que nós mencionamos e revelamos foram estudos com populações selecionadas de pacientes, aqueles famosos estudos patrocinados pela indústria farmacêutica. Nós estávamos realmente ansiosos para começar a ver os estudos com o mundo real, pacientes verdadeiros. E muitos desses começaram a ser publicados nesse ano de 2020, como é o caso desse estudo americano, que mostra que o erenumab, o anticorpo monoclonal mais antigo dos 4 e o único contra o receptor do CGRP, promoveu resposta em quase 2/3 dos pacientes, em 74% dos pacientes. Na Austrália, não foi diferente. Esse estudo, publicado também esse ano, como pioneiro da experiência australiana, mostra que, em 3 meses de uso, também com o erenumab, quase 60% dos pacientes obtiveram uma redução significativa da frequência de crises. Nesse estudo, e alguns outros estudos que vêm sendo publicados agora,
Não foram estudados apenas pacientes com migrânia episódica. Nesse do Mayo Clinic, por exemplo, pacientes com comorbidades complexas e a chamada migrânia ou enxaqueca refratária. Atenção, não confundam refratariedade com intratabilidade. Refratário é aquele paciente que fez direito o seu tratamento e não respondeu. Intratável é aquele paciente que não permite que nós façamos o tratamento correto. Então, pacientes refratários, a maioria deles com migrânia crônica, também obtiveram resposta ao uso do erenumab. Nós diríamos que basicamente a metade dos pacientes, de acordo com esse estudo feito nos Estados Unidos, apresentou uma redução de mais de 50% na frequência, corroborando o fato de que não só houve resposta, como mesmo em pacientes complexos, houve uma adesão maior do que com os medicamentos tradicionais. A especificidade desse tratamento, que pode ser considerado o primeiro da história, especificamente para a doença enxaqueca. E a sua eficácia, que não é espetacular, mas é interessante, é atraente, repercute na segurança e na tolerabilidade. A experiência mostra, e os estudos todos corroboram, que os efeitos colaterais sérios praticamente não existem. Menos de 5% dos pacientes, no mundo real talvez mais do que isso, apresentam efeitos colaterais, sobretudo nos locais da injeção, como irritação, muitas vezes eritema, que podem ser contornados sem maiores problemas. Eu queria lembrar a importância desse perfil de tolerabilidade. Todos nós sabemos que com os medicamentos tradicionais, sejam de que classe forem, os beta-bloqueadores, os antidepressivos tricíclicos, os neuromoduladores mais considerados como neuromoduladores, como de valproato de sódio e topiramato, muitas vezes revelam uma falta de adesão e efeitos colaterais incômodos e problemáticos em quase 30% dos pacientes, enquanto os anticorpos monoclonais em menos de 5%. Então, as conclusões. Por que usar esse tipo de tratamento que aborda o CGRP, que é um dos peptídeos mais importantes na fisiopatologia da migrânia? Não é o único, a resposta não é infalível, mas é a primeira vez que nós temos um tratamento específico. A eficácia desse tratamento é semelhante aos tratamentos bem feitos com drogas tradicionais. Porém, é indiscutível que a adesão a uma dose mensal injetável é muito superior e a tolerabilidade também é superior. Em alguns pacientes, isso eu acredito que seja um diferencial importante que nós estamos começando a observar na prática clínica. Alguns pacientes que não melhoravam com nada, mesmo que tomassem tratamentos tradicionais pelo tempo correto, não melhoravam com nada. Apresentaram uma melhora interessante com anticorpos monoclonais. Eu não posso ainda lhes dizer que é a maioria dos casos, mas é um número interessante para nós que estamos na linha de frente desse tratamento. Há uma dúvida sobre se, adicionando os anticorpos monoclonais aos tratamentos tradicionais com medicamentos, poder-se-ia obter uma eficácia ainda maior. Nós ainda não podemos responder isso, como também não podemos responder uma série de coisas. E talvez as principais sejam: será que algum anticorpo monoclonal é melhor do que outro? Nós não sabemos ainda, mas eu lhes diria que o mais interessante
talvez o mais objetivamente prático para se fazer é começar com o único dos anticorpos, que é humano, não é humanizado, é totalmente humano, o Erenumab, é o único que bloqueia o receptor do CGRP e não o CGRP propriamente dito, e é o único que no Brasil tem fomentado a educação médica e ajudado os médicos a adquirirem experiência. Eu diria que vou repetir aquilo que eu aprendi durante a minha vida toda. Se você não tem nada de bom, de positivo, de agradável para falar sobre alguma coisa, não fale nada. Então, por enquanto, eu não tenho nada a falar sobre o Fremanezumab e tem muito pouco a falar sobre o Galcanezumab. Mas em relação ao Erenumab, eu já posso dizer que é uma opção interessante de tratamento. Nós podemos usá-los com os anticorpos, com outros tipos de tratamento, de medicamentos? Sim, a resposta é sim, e nós ainda não sabemos se isso pode aumentar a eficácia do tratamento. Todas as populações de pacientes podem usar, por enquanto, não há experiência com crianças e adolescentes e nem com idosos. Mas, por exemplo, já se sabe que pacientes com cardiopatias que não podem usar, por exemplo, triptanos, não têm maiores problemas em usar os anticorpos monoclonais. E a dúvida maior de todos, minha inclusive, que eu espero dirimir ao longo do tempo, é por quanto tempo usar? Nós devemos usar 3 meses e parar? 6 meses e parar? Devemos continuar usando? Eu acho que isso vai depender da evolução de cada paciente. E não esqueçam, tratar esses pacientes com uma opção cara, mais cara, como são os anticorpos monoclonais, necessariamente inclui uma decisão em conjunto dos senhores profissionais de saúde e dos pacientes que estão em tratamento. Muito obrigado a todos e eu terei muito prazer em responder as dúvidas que estiverem ao meu alcance. Obrigado.